Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João e vamos continuar o nosso conteúdo de geografia aqui no Colégio Seduca Journey. Espero que vocês tenham tido aí uma boa semana de estudos na semana que passou e vamos iniciar aí, continuando, na verdade, o nosso conteúdo da disciplina de geografia, continuando a nossa caminhada, o nosso conhecimento para compreender como é que funciona o planeta Terra, as características do planeta Terra. Aí a gente vai continuar então aprendendo esses conceitos importantes sobre o nosso planeta, né? Que é tão importante a gente conhecer o lugar que a gente vive, o lugar que a gente habita, o lugar que Deus preparou para que a gente possa nos desenvolver, construir nossa história, tá? E antes da gente entrar no conteúdo principal dessa aula, que vai ser as camadas do planeta Terra, eu vou só concluir aquela questão dos fusos horários, tá? Que a gente começou a falar no finalzinho do vídeo da semana passada. Eu expliquei para vocês como é que funciona ali a questão dos fusos horários, tá? Eu mostrei lá, lembra? Que o planeta Terra ele é dividido nesses meridianos, que são essas linhas imaginárias, tá? A cada 15 graus. Então, veja bem, vamos rever aqui a explicação para ficar bem claro, tá? O globo terrestre, ele tem 360 graus de circunferência, tá? Uma esfera, a gente sabe que ela não é uma esfera perfeitinha, isso a gente já discutiu também no vídeo passado, mas tem 360 graus. E quando a gente divide esses 360 graus por 24, que é o número de horas que dura, né, a rotação do planeta Terra, lembrem-se lá do movimento de rotação, que é aquele giro que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, quando a gente divide 360 graus, que é a circunferência da Terra, por 24, que é o tempo, né, que o planeta Terra leva para completar essa volta, esse movimento de rotação, a gente chega ao resultado de 15 graus para cada meridiano, tá? Ou seja, a cada 15 graus tem um novo meridiano, que é essa linha imaginária do globo terrestre, essa linha vertical, tá? Isso aí não pode confundir com trópico, que é aquela linha horizontal. Os meridianos, eles são aquelas linhas verticais, certo? Então, existem 24 fusos horários de 15 graus cada um, certo? Ou seja, quando tem um meridiano muda para o outro, quer dizer que é 1 hora de diferença, certo? E a gente tem como parâmetro principal, né, ou seja, o grau zero, que é onde a gente começa a contagem dos fusos, o meridiano de Greenwich, tá? Que é essa linha imaginária aqui do meio do mapa do globo terrestre. Então veja bem, a cada meridiano para lá do meridiano de Greenwich, a gente soma 1 hora no fuso horário. Para cá a gente diminui, ou seja, o Brasil ele está a leste, né? Então olha só, tem essa regrinha ali, ó, preste atenção aqui nesse ponto, ó. Todos os fusos horários a leste de Greenwich têm hora adiantada e os fusos horários a oeste de Greenwich têm a hora atrasada, certo? Ou seja, é só acrescentar ou tirar 1 hora para cada meridiano a leste ou a oeste de Greenwich. Quer dizer que quanto mais longe um país está do meridiano de Greenwich, mais horas de fuso horário ele vai ter, certo? E quanto mais a oeste para cá, menos horas ele vai ter. Tá? Então a gente tem que contar, ou seja, se o Brasil ele está aqui para o oeste, tá? Lembrem-se lá dos pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. O Brasil ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Isso quer dizer que a gente tem que diminuir horas, a gente tem que atrasar as horas, né, para cada fuso horário até chegar ali no Brasil. Daí a gente vai descobrir a diferença de hora do Brasil. Isso a gente pode ver também a diferença de hora entre os países, né? Se a gente pegar aqui um meridiano que está aqui e outro que está, né? Então vamos pegar aqui um meridiano bem aqui da pontinha do Brasil, desse lado aqui, e a gente vê, por exemplo, da Flórida, o meridiano da Flórida dos Estados Unidos, a gente vai ver que tem uma diferença, é só contar quantos meridianos tem e fazer o cálculo ali, tá, pessoal? Que a gente tem um mapa completo, né, dos fusos horários do mundo, isso aí vocês têm no livro de vocês também, então pode dar uma olhadinha lá, dar uma conferida. E vamos falar agora, tá? Essa é a parte importante aqui que eu vou iniciar a nossa aula propriamente dita, que são os fusos horários do Brasil, certo? Por que os fusos horários? O Brasil, pessoal, ele é muito grande em sua extensão territorial,
tá? Então, no sentido leste-oeste, o Brasil ocupa uma grande faixa de território da superfície terrestre, ou seja, tem mais de um meridiano, tá? No território brasileiro. E o que isso quer dizer? Se tem mais de um meridiano no território brasileiro, quer dizer que o Brasil tem mais de um fuso horário, tá? Sim, então tem, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, tá? E são 2 horas, por exemplo. Será que também são 2 horas, por exemplo, lá no Acre ou lá em Fernando de Noronha? Não são, pessoal, não é o mesmo horário, porque o Curitiba está no mesmo horário de Brasília. Rio Branco e Fernando de Noronha, eles estão em fusos horários diferentes, mas são territórios brasileiros. Isso porque o território brasileiro ele é muito extenso, tá? Então, ó, veja esse ponto aqui, ó, o Brasil, bem por causa, por causa da sua grande extensão territorial no sentido leste a oeste, ou seja, no sentido longitudinal, o Brasil possui 4 fusos horários diferentes, tá? E esses são os fusos horários que eu vou contar aqui para vocês aprenderem quais são os fusos horários aqui do Brasil, tá? Só um detalhe, como o Brasil está a leste de Greenwich, que é o meridiano principal, todos os fusos horários estão atrasados em relação a Greenwich, tá? Ou seja, quanto mais longe de Greenwich, mais atrasado o horário. Então vamos ver aqui, ó. O Brasil, esses são os 4 fusos, tá? Os 4 fusos horários brasileiros. Eu vou ler aqui com vocês, depois eu mostro no mapa, vai ficar bem tranquilinho para a gente entender, certo? O primeiro fuso, pessoal, é o fuso de Fernando de Noronha e as Ilhas Oceânicas, tá? Fernando de Noronha e outras ilhas, o Brasil, isso na verdade não só o Brasil, né? Todo o território, todo país que tem áreas litorâneas compreende uma parte do oceano também que é considerado território desse país. No caso do Brasil, o Brasil tem ilhas no Oceano Atlântico, no caso, que fazem parte do território brasileiro. Então, o primeiro fuso horário do Brasil, do território brasileiro, é esse primeiro fuso que compreende Fernando de Noronha e outras ilhas oceânicas, outras ilhas ali do Oceano Atlântico, tá? Esse primeiro fuso horário brasileiro, ele está 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich e está 1 hora adiantado em relação ao horário de Brasília, tá? Fique tranquilo que eu vou mostrar no mapa, daqui a pouco vai ficar bem fácil da gente entender isso daí, certo? O segundo fuso horário brasileiro são dos estados litorâneos, ou seja, todos os estados da costa do Brasil, tá? Então, a gente tem o Brasil aqui, vou fazer um super Brasil aqui, coisa linda. Todos os estados que têm território no litoral, eles estão nesse segundo fuso horário aí, que a gente já vai ver aqui daqui a pouquinho no mapa, tá? Ou seja, todos os estados litorâneos e também Minas Gerais, Goiás, o Distrito Federal e também Tocantins. Esse segundo fuso horário, ele está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, e é o horário de Brasília, tá? Reparem aqui, ó, DF, Distrito Federal, onde está Brasília. Então esse é o horário oficial de Brasília, certo? Que é o fuso horário que compreende a maior parte do território brasileiro, tá? Os outros fusos horários ali é um território mais reduzido, tudo bem? Que faz parte. Então veja bem, ó, primeiro fuso horário, Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha e Ilhas Oceânicas. Segundo fuso horário, todos os estados do litoral acrescentado de Minas Gerais, Goiás, com o Distrito Federal, que é onde fica a nossa capital, Brasília, e também Tocantins, tá? O terceiro fuso horário, pessoal, é o fuso horário do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e parte do Amazonas, que está 4 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, que é o grau 0, e 1 hora atrasado em relação a Brasília, tá? Ou seja, a gente tem as ilhas oceânicas, tem o fuso horário dos territórios dos estados litorâneos e a gente tem outro fuso horário que compreende esses estados aqui que eu falei para vocês, tá? Então tem Mato Grosso do Sul e assim por diante. E nós temos o quarto fuso brasileiro, que é do Acre, que é aquele estado que fica aqui nessa parte do Brasil, bem na pontinha aqui, e parte do estado do Amazonas, que está 5 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich e 2 horas atrasado em relação a Brasília, tá? Então, veja aqui no mapa, ó, acompanha aqui comigo. A gente tem, esse é o mapa oficial dos fusos horários brasileiros
tá? Esse mapa de 2015, mas mantém-se até hoje. Então a gente tem o primeiro fuso horário, tá? Que pega aqui algumas ilhas oceânicas, tem o arquipélago de Fernando de Noronha, que eu falei para vocês, e outras ilhas, que está 1 hora adiantado em relação ao horário de Brasília, certo? Então, por exemplo, se aqui em Brasília, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou na Bahia, é meio-dia, em Fernando de Noronha, que é um território brasileiro também, vai ser 13 horas, vai ser 1 hora da tarde, tá? E assim sucessivamente. Se aqui em Brasília for 15 horas, for 3 horas da tarde, Fernando de Noronha vai ser 16 horas, 4 horas da tarde, tá? Porque é um fuso horário mais perto de... Fernando de Noronha está um fuso horário mais perto de Greenwich do que o fuso horário do horário de Brasília. Tudo bem? Então nós temos aqui o segundo fuso horário, que é o do horário de Brasília, que veja bem, ó, a maior parte, tá vendo esse verde mais forte aqui, ó, é a maior parte do território brasileiro, tá, dos estados, aliás, a maioria dos estados brasileiros. Então, por exemplo, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, todo o Nordeste, todo o Sudeste, tá? E também aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo mundo tá nesse mesmo horário de Brasília. Quer dizer que, em relação a nós que estamos aqui em Curitiba, por exemplo, nós não temos diferença do horário em relação a Brasília. Então, se em Brasília é meio-dia, aqui em Curitiba vai ser meio-dia também. Tranquilo? Nós temos então aqui, ó, esse terceiro fuso horário, tá? Esse terceiro fuso horário, então, que compreende os Mato Grosso, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e assim por diante. Veja bem, esse fuso horário aqui, ou seja, para os nossos compatriotas brasileiros, mas que moram nesses estados, como por exemplo Mato Grosso, eles estão 1 hora atrasados em relação a Brasília. Isso significa que se em Brasília for meio-dia, aqui no Mato Grosso vai ser 11 horas da manhã, tá? E assim por diante. Quando for 18 horas ou 6 horas em Brasília, vai ser 17 horas no Mato Grosso, tá? E por fim nós temos o quarto fuso horário, que é dessa pontinha aqui, ó, que só pega o estado do Acre e também uma parte aqui do estado do Amazonas, a parte mais extrema aqui do estado do Amazonas. Nesse fuso horário aqui está 2 horas de atraso em relação ao horário de Brasília. Isso significa o quê, pessoal? Que se for, por exemplo, meio-dia aqui em Brasília, ou em São Paulo, ou em Curitiba, que está tudo aqui no mesmo fuso horário, se for meio-dia em Brasília, 10 da manhã aqui no Acre, certo? Então tem que prestar atenção. Por isso que quando a gente vai de um lugar para o outro no globo terrestre, a hora muda, tá? Então pode tanto adiantar o relógio como pode atrasar o relógio, por causa da diferença da posição dos países em relação a esses meridianos que separam, essas linhas imaginárias que separam a superfície do globo terrestre, que é para a gente se organizar, certo? E isso tem a ver, pessoal, lembre-se, tá? Muito importante, tudo isso tem a ver com o movimento de rotação do planeta Terra, tá? O planeta Terra está girando, isso significa que cada parte da superfície terrestre vai receber os raios solares num momento diferente. Por isso que tem diferença entre dia e noite em relação aqui, por exemplo, com o Japão, porque o Japão está lá do outro lado do mundo. Então, enquanto o Japão está recebendo os raios solares, o Brasil não está recebendo os raios solares, porque estão em lados opostos do globo terrestre. E o globo terrestre vai girando, daí quando o Brasil ou as Américas, por exemplo, começarem a receber os raios solares, isso quer dizer que a outra parte do planeta, no caso o Japão, a Ásia, assim por diante, não estará recebendo os mesmos raios solares. Então, a gente tem essas mudanças aí do fuso devido ao movimento de rotação do planeta Terra. Tudo bem, pessoal? Então, ó, de tudo isso que eu falei, o que é assim, ó, obrigatório vocês saberem? Vocês têm que saber que o Brasil tem 4 fusos horários diferentes, saber quais são os fusos horários e quais regiões esses fusos horários abrangem, certo? Tranquilo? Então, vamos seguir no nosso conteúdo, pessoal.
Desde o nosso primeiro vídeo aqui que eu fiz com vocês sobre o planeta Terra, a gente começou a falar sobre características do planeta, né? Tanto a sua posição no sistema solar, os seus movimentos como rotação e translação, a sua órbita, né? Falamos também do seu satélite natural, que é a Lua. Então vamos continuar conhecendo características do planeta Terra, características físicas do planeta Terra, certo? E agora nós vamos ver as camadas do planeta Terra. Quais são as camadas do planeta Terra? Repare, quando eu estou falando das camadas, tem dois tipos, tá, pessoal? Que a gente separa então, porque são partes diferentes do planeta. Tem as camadas internas do planeta Terra, o próprio nome já diz, camadas internas, ou seja, que estão do lado de dentro do planeta Terra, e nós temos as camadas externas do planeta Terra. Então nós vamos ver elas duas separadas, é lógico que o planeta Terra é uma coisa só, né? Mas ele tem essa diferença entre camadas internas e camadas externas do planeta Terra. E são essas camadas que a gente vai ver agora, tá? Então, em primeiro lugar, quais são as camadas internas? Ou melhor, o que são as camadas internas? O planeta Terra apresenta camadas internas que se diferenciam em relação à composição, à densidade e à temperatura, tá? Então, a gente analisa, por exemplo, a diferença entre o manto e o núcleo, a gente já vai ver essas partes, essas camadas internas, mas tem diferenças de temperatura, tá? Como a gente vai ver, o núcleo da Terra é muito quente e não é a mesma temperatura em relação à crosta terrestre, tá? Então, a gente vai ver primeiro as camadas internas. Pensem aqui comigo, tá? Imaginem comigo aqui uma cebola, tá? Já descascou uma cebola para tua mãe? Já ajudou ela a fazer o almoço lá? Sabe quando tu tira a cebola, tem uma camada de dentro, daí tu tira, tem outra e assim por diante? São camadas. O planeta Terra também tem camadas, tá? Que são as camadas internas. Então vamos ver primeiro aqui quais são essas camadas internas. Bom, a gente separa as camadas internas basicamente na crosta, o manto e o núcleo, tá? Tem que decorar isso daí, tá, pessoal? Crosta, manto e núcleo. O núcleo também tem uma subdivisão aí, que eu já vou ver com vocês, mas tem que saber quais são essas camadas internas da Terra, ou a estrutura interna do planeta Terra, tudo bem? Bom, vamos falar então primeiro da crosta, que é a parte mais de fora, é a casca, tá? É a casca do planeta Terra. É essa casquinha aí que cobre, casquinha não, né? Cascona, que cobre todo o planeta, perdão, que cobre todo o planeta Terra. Então a crosta, ela também é chamada de litosfera, tá? Depois vocês vão ver que a litosfera aparece em outra parte aí da nossa aula, já chegamos lá. Mas a crosta, ou litosfera, é a parte mais externa, ou seja, a parte de fora, tá, pessoal, do planeta Terra. E do que ela é formada? Ela é formada de rochas e minerais, tá? Pedra, pessoal, rocha, tá? A crosta é formada por rochas, certo? Que é essa camada mais externa, a parte de fora do globo terrestre, do planeta Terra, tudo bem? A profundidade da crosta ou da litosfera, ela vai até mais ou menos 80 quilômetros abaixo da superfície. É muita coisa, né? Então, ó, a gente está aqui na superfície do planeta, quer dizer que até 80 quilômetros mais ou menos de profundidade é crosta terrestre, é litosfera, tá? E essa crosta, essa camada externa do planeta Terra, está dividida em crosta oceânica e crosta continental. Isso é fácil de entender, né, pessoal? Aquela crosta dos oceanos, a parte do oceano e dos continentes, da terra firme, tudo bem? Então veja bem, essa é a primeira camada interna do planeta Terra, certo? Então nós temos a crosta, ou litosfera. O que tem abaixo da crosta terrestre? Nós temos o manto terrestre. O manto, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, a crosta é a parte, tudo que envolve, a parte de fora. O manto está aqui no gráfico, tá? O manto que é composto de magma. O que é o magma? Não sei se já viram um filme, tá? De vulcão, erupção de vulcão. Magma é aquele negócio que sai dos vulcões, tá? Que está ali no manto terrestre, tá? Por isso que quando um vulcão entra em erupção, tá? Acontece o vulcanismo, sai o magma. Puff, ele está ali embaixo, né? Daí sai assim. O manto, então, ele é composto pelo magma, que é uma substância pastosa. Por que ela é pastosa? Tá? A crosta ela é sólida, né? Porque ela é feita de rochas.
O manto, ele é mais pastoso. Por quê? Por causa das temperaturas que são muito altas, tá? As temperaturas já são muito altas na área do manto terrestre, tá? E essas temperaturas do manto podem alcançar cerca de 2.000 graus Celsius. 2.000 graus Celsius, é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, pessoal. 2.000 graus Celsius. Vai cada vez, né? Quanto mais perto do núcleo, mais quente, tá? E a profundidade do manto terrestre varia nas partes do globo que o manto terrestre é mais próximo da crosta, da superfície, o manto vai ali de cerca de 40 quilômetros de profundidade até 2.890 quilômetros de profundidade. Realmente é muito grande, né? Essas medidas aí do nosso planeta, gente, é até difícil de imaginar, tá? E, por fim, nós temos o núcleo, pessoal. O núcleo, pela própria palavra, vocês já conseguem perceber do que eu estou falando. O núcleo da Terra, né? Então, nós temos a crosta, a parte de fora. Embaixo da crosta nós temos o manto. E dentro do manto, digamos assim, a gente tem o núcleo, que é o meio do planeta Terra, certo? O núcleo, então, ele é constituído principalmente por níquel e ferro, por metais, tá? E o núcleo, essa camada, é dividido em dois, ou o núcleo externo e o núcleo interno, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ó. Núcleo externo, núcleo interno. Qual que é a parte mais quente que vocês acham? Qual que é? O interno ou o externo? É o interno, né, meus queridos? Como eu falei, quanto mais no centro ali do planeta, mais quente vai ser, tá? Então, o núcleo, ele é dividido entre núcleo interno e externo, tá? O núcleo interno, né, os cientistas que estudam essa parte aí, a geologia e assim por diante, acredita-se que o ferro e o níquel estão na forma sólida, tá? E o núcleo externo, esses elementos encontram-se na forma mais líquida, tá? E olha só que loucura, pessoal. As temperaturas aí do núcleo terrestre, elas podem variar entre 4.000 graus Celsius e 6.000 graus Celsius. 6.000, entre 4.000 e 6.000. É muito quente, gente. É muito quente realmente. Só para vocês terem uma ideia, para a água evaporar precisa de uma temperatura ali por volta de 100 graus Celsius. 100. Tá? Lógico, tem uma diferença entre evaporação, vaporização, isso aí vocês vão estudar mais para frente em outras disciplinas, química, física e assim por diante, mas 100 graus Celsius a água evapora totalmente, vira gás totalmente. Imagine ali essa temperatura de 6.000 graus Celsius, que é do lado de dentro ali do núcleo terrestre. Né? Ou seja, a parte do núcleo interno. É muito quente, pessoal, é muito quente, tá? Então veja bem, essa é a estrutura interna do planeta Terra, tá? Então se eu perguntar para vocês quais são as partes que compõem as camadas internas do planeta Terra, o que vocês têm que saber? Primeiro, a crosta, que é a parte mais externa, o manto, e depois o núcleo lá dentro. E o núcleo é dividido entre núcleo externo e núcleo interno, tá? Vocês vão fazer um trabalho relacionados a essa divisão aqui, mas pela imagem, pelos nomes, já vai dar para vocês gravarem, né, pessoal? Só olhar para a imagem, pá, a parte de fora aqui é a crosta, daí depois tem o manto, e daí lá dentro o núcleo. E tem o núcleo externo e o núcleo interno. Tudo bem? Acho que ficou tranquilo de entender, né? Vamos passar para a nossa segunda parte, que são as camadas externas da Terra. Primeiro nós vimos as camadas internas, agora nós vamos ver as camadas externas do planeta Terra, tá? Bom, no nosso planeta, tá? No planeta Terra, é possível identificar 3 sistemas diferentes ou 3 ambientes que são chamados de camadas externas da Terra, tá? Só que o que acontece? Essas 3 camadas externas do planeta Terra, que a gente já vai ver, elas têm uma relação entre elas, uma relação de interdependência. Quer dizer que cada uma dessas camadas externas depende uma da outra, né? E que essas 3 juntas formam o que a gente chama de biosfera, tá? Então, já vou mostrar a imagem também, vai ficar facinho de entender. Primeira coisa que vocês têm que gravar, então, é o que, pessoal? Que são 3 camadas externas do planeta Terra. E quais são essas 3 camadas externas do planeta Terra? Temos a atmosfera,
temos a hidrosfera e temos a litosfera. Lembrem-se, já falei um pouquinho da litosfera, vocês já ouviram falar, certo? É a crosta terrestre, mas já vai ficar mais fácil da gente entender. Então, ó, 3 camadas externas do planeta Terra: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Só que veja bem, elas não são... a gente faz essa separação e elas são diferentes, são ambientes diferentes, mas elas se juntam para criar a chamada biosfera. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nesse último ponto. A atmosfera mais a hidrosfera mais a litosfera é igual a biosfera. E o que é biosfera? Veja bem, pessoal, biosfera é um termo que vem do grego, tá? Bios em grego é vida, tá? Ou seja, juntando a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, tudo isso junto é onde se desenvolve a vida no planeta Terra, certo? Por exemplo, nas camadas internas do planeta Terra, a gente não tem seres vivos lá no núcleo, por exemplo, né? Nem o ser humano consegue chegar lá no núcleo, porque qualquer coisa que chegue perto lá do núcleo, qualquer aparelho que chegue muito perto do núcleo, vai ser destruído pelas altas temperaturas. A vida não se desenvolve lá. A vida se desenvolve nas camadas externas do planeta Terra, tá? Então, por isso que o conjunto das camadas externas do planeta Terra nós chamamos de biosfera. Tudo bem? Então, atmosfera, hidrosfera mais litosfera, tudo isso igual a biosfera. Então, isso aí é outra pergunta que eu posso fazer para vocês, quais são as camadas externas do planeta Terra, tá? E vocês têm que saber, então, o nome certinho dessas 3. Então, olha aqui nessa imagem, que bacana, pessoal. Nós temos a atmosfera, a parte do ar, tá? Nós temos a hidrosfera, que é o mar, tá? E nós temos a litosfera, que é a crosta terrestre aqui, a parte da superfície terrestre. Tudo isso, né, é a junção dessas 3 camadas externas do planeta Terra que dão origem à biosfera, que é o ambiente onde a vida é desenvolvida, tá? Então vamos continuar nas definições, depois eu volto na imagem aqui, ó. Na atmosfera, pessoal, o que compreende a atmosfera? Compreende os gases, vapores e partículas que envolvem a superfície terrestre, tá? Inclusive, é por causa da atmosfera, por exemplo, que nos dias bem iluminados e sem nuvem, a gente olha para o céu e o céu está azul. É por causa da nossa atmosfera. Porque, na verdade, o céu não é azul, não tem essa cor de azul celeste, essa cor de um azul bem claro, bem bonito. Não tem, né? O espaço ele é escuro, né? Então, só você olhar para uma foto do espaço, tem lá as luzes das estrelas, mas é tudo escuridão, sombras e tal, penumbra. Então veja bem, o que faz com que o nosso céu tenha essa cor azul, clara, bem forte, bem bonita, é a nossa atmosfera, que é essa camada de gases e vapores e partículas que envolvem a superfície do planeta, tá? Então isso é a atmosfera. A hidrosfera, tá? Ou seja, o ambiente de água, tá? Hidros vem também do grego água, tá? Então, hidrosfera é a camada do planeta Terra, a camada externa do planeta Terra, que abrange as águas do planeta, tá? E, incluindo aquelas águas que estão no estado sólido dos polos, tá? Então a gente tem no Polo Sul e no Polo Norte, vocês sabem, aqueles verdadeiros continentes de água congelada, né? Isso aí também faz parte da hidrosfera, não é só porque está em gelo, está na forma sólida que não faz parte da hidrosfera, tá? Então, hidrosfera relaciona direto com água, tá? A camada externa da hidrosfera é a camada das águas do planeta Terra, tudo bem? A litosfera, também chamada de crosta terrestre, como eu já contei para vocês, é a camada mais externa e rígida do planeta, mais sólida, tá? Que é formada por rochas e minerais. Isso é a litosfera, mas vocês já sabiam disso. Por fim, então, biosfera é o nome que a gente dá para a junção dessas outras 3 camadas, certo? É formada, então, a biosfera por todas as camadas anteriores onde habitam os seres vivos. Por isso que se chama biosfera, tá? É o conjunto dos ambientes onde a vida no planeta Terra é desenvolvida, tá? Então, reparem aqui na imagem, nós temos as 3 camadas externas do planeta Terra, atmosfera, hidrosfera, litosfera ou crosta terrestre.
E repare que em cada um desses ambientes, devido às suas características, formas diferentes de vida se desenvolveram, né? Por que a gente tem peixe aqui na hidrosfera, mas não tem peixe voando ali na atmosfera? Os ambientes são diferentes, né, meus queridos? E Deus ali na sua soberania preparou tudo de uma maneira a que cada um desses ambientes desenvolvesse e proporcionasse a vida de diferentes tipos, de diferentes espécies, tá? Isso é interessante porque, por exemplo, um ser, por exemplo, da litosfera, como nós, como os humanos, nós não temos as condições para sobreviver na hidrosfera, né? Ah, professor, mas eu posso pegar um tubo de oxigênio e mergulhar lá. Tudo bem, mas eu estou falando naturalmente, né? Tu não tem guelras aqui no teu pescoço para tu respirar, conseguir filtrar o oxigênio, separar o oxigênio da água debaixo no oceano. Tu não consegue fazer isso, porque cada um desses ambientes, ele tem algumas características e que necessitam habilidades específicas para sobreviver ali, tá? Na atmosfera é a mesma coisa, né? Os pássaros e assim por diante, tudo bem? Então, vocês podem relacionar também esses ambientes com os tipos diferentes de vida, tá? Que foram desenvolvidos em cada um desses ambientes, tudo bem? Bom, então nós temos essas três camadas externas. Lembrem-se que tudo isso junto, a junção das três camadas externas do planeta Terra, dão origem à biosfera. Tá? Então, ó, só esse gráfico aqui ele é interessante porque ele ilustra isso. Ó. Nós temos atmosfera, litosfera, hidrosfera. A biosfera está aqui, ó, na junção desses três. Tá? E veja bem, pessoal, uma coisa importante sobre o nosso planeta, tá? Uma característica importante, mas também muito séria do nosso planeta, é que o que acontece em cada um desses ambientes interfere nos outros ambientes. Ou seja, tudo que acontece na camada externa chamada litosfera tem inclusive, influência do que acontece na atmosfera, na hidrosfera e assim por diante. Por isso que a gente tem que cuidar de todo o planeta, por isso que a gente tem que cuidar de todos esses ambientes. Não adianta a gente pensar, eu vivo na litosfera, então eu não estou nem aí com o que acontece na hidrosfera. Vamos poluir os oceanos, vamos sujar tudo. Gente, interfere, certo? Interfere. Se a gente polui os oceanos, daqui a pouco os oceanos, por exemplo, se a gente fica interferindo, tem a questão das mudanças climáticas, tem a questão da mudança do nível do mar. Tudo isso, pessoal, um ambiente ele vai interferindo no outro. Se a nossa atmosfera, por exemplo, ela estiver muito poluída, nós não vamos ter o ar com a mesma qualidade para respirar aqui na litosfera. Tudo bem? Então, isso vocês têm que entender. Esses três ambientes, a vida, a biosfera, ela só pode acontecer e se desenvolver quando os três ambientes estão equilibrados, tá? Se a gente não tivesse hidrosfera, se a gente não tivesse água no planeta Terra, não ia ter vida, tá? Independente se que a gente é da litosfera. Por quê? Cada sistema, cada ambiente influencia o que acontece no outro. Por isso que a gente tem que preservar todos os ambientes. Tudo bem? Bom, o que vocês têm que saber obrigatoriamente da nossa aula de hoje? Vocês têm que saber quais são as camadas internas e quais são as camadas externas do planeta Terra, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, núcleo externo, núcleo interno, crosta, manto, atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Vocês têm que saber todos esses nomezinhos, todos esses conceitos e saber também qual parte do planeta cada um desses termos representa. Tudo bem? Bom, qualquer coisa, veja esse vídeo de novo, leia as páginas do livro que vão ser indicadas lá no PES para vocês. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo, meus queridos!